Fala, minha gente! Como vão todos? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e a gente volta pro assunto aqui das pinturas com guache, estilização, deformação e tudo mais. Porém, antes, rapidamente, só queria dizer que muito em breve eu vou lançar a campanha do Catarse para reimprimir essa HQ que se chama Quais Gundam, que foi escrita pelo Roger Cruz e foi toda feita em aquarela e guache por mim. É a única HQ que eu fiz que foi toda pintada na tinta. Eu não pretendo fazer de novo porque dá muito trabalho, quem sabe um dia, mas não tenho previsão. Então eu estou fazendo um conto novo que o Roger escreveu de mais 6 páginas e depois eu dou outros detalhes, mas assim, não vou tomar tempo do vídeo falando disso, só queria anunciar rapidamente, porque para quem gosta do meu trabalho de pintura, é uma oportunidade, a gente faz as impressões independentes, as tiragens são pequenas. Bom, mas vamos para a aula. Falou aí então. A Dona Irã Barbosa, né? Só para lembrar. Tchau, Dona Irã. Bom, voltando então para o tema aqui do vídeo, para o assunto mesmo, propriamente dito. No último vídeo eu estava explorando, né, essas figuras facetadas. Vou continuar nessas figuras facetadas, vou realçar a importância delas o quanto eu puder, porque, para ser bem sincero para vocês, eu fiquei muito mais seguro com a minha pintura de retrato depois que eu dominei esses aspectos aqui que eu chamo de topografia do rosto. Sabe, quando você para de pensar em nariz, olho e boca, e você começa a pensar nos planos, nas quinas, na inclinação, no quão oblíquo o plano está em relação à luz. Dessa forma, que é bem mais abstrata, né? Eu sinto que a composição da luz, da sombra, até a estilização, eu consigo ser mais criativo no uso desses aspectos do que quando eu estou desenhando um olho, um nariz e uma boca. Sabe, quando eu estou pensando que aquilo é um nariz. Você vê olho, nariz e boca aqui, vocês percebem isso como um rosto, mas na verdade o que eu estou pintando são os planos, né? Os shapes, como a galera fala. E esses shapes, esses planos, o design deles, o tom que eles estão, fazem com que vocês vejam um rosto. Então eu vou continuar, né, com os estudos que também são voltados para a teoria cromática. Se vocês perceberem, para quem acompanha o canal desde os primeiros vídeos, eu estou nesse momento misturando muitas das coisas que eu venho falando nos vídeos anteriores, né? Estrutura de desenho tá super importante aqui, estilização e deformação, né? Variação da mesma forma, eu sempre prego isso, né? Pega uma forma e estica, achata, torce, altera ela, né? Uma forma que eu digo, né? Um rosto, uma pintura de alguém, mas acostuma a brincar com essa forma como se fosse um chiclete que você estica para todos os lados, porque isso acaba, com o tempo, te dando um repertório de estilizações e deformações que, caso você não faça esse tipo de exercício, né, você pode chegar também num repertório próprio de outras maneiras, né? Muitos artistas o fizeram, inclusive. O que eu faço é mais uma sugestão, porque é o jeito que eu desenvolvi. Mas eu acredito realmente que tem vantagens nisso, em aprender a manter os aspectos principais de uma referência, mas alterar a proporção. Como é que eu posso dizer? Quando eu vou fazer um desenho de forma menos planejada, sabe? Quando eu vou tentar fazer um desenho de uma maneira mais intuitiva, o fato de ter feito esses estudos, ou mesmo não quando não é só intuitivo, quando eu vou fazer, sei lá, design de personagem para algum projeto que eu me envolvi, ou mesmo para um projeto pessoal. O fato de ter brincado com o formato do rosto tantas vezes, e com cores e luzes tão diferentes, faz com que na hora que eu precise desenhar algo original, eu enxergue muitas possibilidades. Né? Então, mesmo que eu casei com o design de um personagem, eu sempre fico testando ainda formas de esticar um pouquinho aqui e ali e chegar num design mais particular mesmo para aquele personagem ou para o outro. Então, eu basicamente, nesse momento dos tutoriais aqui,
estou misturando quase tudo que eu falei nos vídeos anteriores separadamente, só que aqui agora a gente está fazendo de forma simultânea, né? Tudo acontece, todas as decisões têm que ser tomadas ao mesmo tempo. Então, continuo avançando com teoria cromática, porém agora eu vou deixar o magenta para trás e trabalhar com o amarelo e o cian, porque se vocês repararem, eu comecei com magenta e cian, depois eu vim para magenta e amarelo, e agora eu vou vir para amarelo e cian. Assim eu cubro as 3 famílias de cores análogas, que são as cores, né, como eu já falei anteriormente, cores análogas são famílias de cores que surgem da mistura entre 3 primárias. Eu tenho 3 cores primárias, então eu tenho 3 formas de combinar essas cores primárias. Vou avançar dessa vez, né? Continuo aqui com as referências de rostinhos facetados, né? Só que agora eu vou fazer interpretações deles em amarelo e cian, e todos os verdes que surgem das misturas entre eles. Lembrando que também, como eu fiz aqui, eu vou trabalhar chaves de valor tonal diferente nas imagens. Então nenhuma eu vou misturar preto nas cores, o preto está só no fundo ali para realçar o contraste, mas aqui eu fiz numa chave média, com um contraste maior, né, entre o magenta na sombra e o amarelo na luz. Aqui eu fiz todo com amarelo, com um tiquinho de magenta nas sombras, numa chave mais alta, e aqui também numa chave média sem a presença do amarelo, apenas o magenta e branco, né? Eu estou testando, então, todos os efeitos que as misturas da tinta têm sobre as cores, e isso também vai ficar depois gravado no meu repertório, vai permitir que eu seja mais criativo, talvez, no uso das cores, porque eu já testei todos esses caminhos antes, certo? Eu acho que vai dar uns 2, 3 vídeos agora, não vou mais ficar prometendo, porque meu celular está tão velho e podre, e eu não troquei ele ainda, que às vezes ele simplesmente acaba a bateria, mas eu carreguei bastante, limpei a memória, eu acho que vai dar para fazer pelo menos em 2 vídeos, talvez. Vamos lá, não vou garantir mais nada. Vou fazer 2 imagens, vou deixar o papel vertical, vou achatar um e esticar o outro, certo? Acho que achatar e esticar, como se tivesse com uma sanfona aqui, ou com um chiclete, a forma é um exercício que você sempre pode fazer, né? Então eu vou pegar, talvez, um perfil esticado e um rostinho de 3/4 achatado para compor essas 2 imagens. Vou começar a desenhar. Então vou deixar a referência fora do campo de visão, porque senão eu não consigo espaço para pintar aqui. Deixa eu achar um lugar para pôr. Beleza. Então reparem que eu tô com a paleta que eu usei inclusive em Florianópolis, num evento que eu tava aí recentemente. Eu não vou nem limpar a paleta, ó. Se eu vier com água aqui, eu já tenho uma espécie de aquarela. Como eu vou trabalhar com verdes, eu já vou pegar uma área de verde aqui da paleta, tá? Eu não vou dizer que dá para pintar com essa tinta seca, não funciona tão bem, mas para desenhar, para fazer uns esboços aqui agora, é bem tranquilo, tá? Esse vídeo aqui, se tiver algum aluno meu da IBAC assistindo, isso aí meio que vai servir para vocês, o que eu vou falar aqui. Então é bom prestar atenção. Sejam bem-vindos. Mas que geralmente, né, eu faço os vídeos, eu comecei a fazer os vídeos, para ser sincero, pensando muito nos alunos que eu já tenho, porque serve de material de apoio, mas aos poucos eu fui vendo que muita gente assiste os vídeos e nem é meu aluno, e daí acaba criando essa relação de amizade. Agradeço muito vocês também, todas as mensagens de carinho, de apoio, de agradecimento que vocês mandam, eu sempre fico feliz de recebê-las. Beleza. Vou começar com o perfil aqui, ó. Perfil geralmente eu descrevo num arco, né? Como eu estava falando com a galera com os meus alunos aí recentemente na IBAC, comecei a falar com eles. Vou compartilhar um pouquinho aí
do que eu passo na aula, porque já tem a ver com o que eu passo nos vídeos mesmo. A gente está falando de estrutura e silhueta. São duas palavras que eu repito muito ao longo das minhas aulas, tanto de pintura quanto de desenho. Então, e compor, né? Fazer composição. Pensar numa composição, sempre. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu já vou opor as duas formas, um rosto de perfil e um rosto de 3/4 de perfil, perfil olhando para cá, o 3/4 de perfil olhando para cá. Então, os dois olhares vão se encontrar. E a minha ideia com essas pinturas, realmente, é criar uma sensação de escultura, né? Eu vou trabalhar o volume, eu vou trabalhar a linguagem pura da pintura. Porém, a linguagem da pintura começa, muitas vezes, no desenho, né? Então, o que eu estou fazendo é formas geométricas, bidimensionais. Agora eu quero transformar isso aqui numa sensação tridimensional. Vou começar a esculpir a silhueta delas, como se fosse mesmo uma escultura em pedra. Eu vou começar a entalhar, tirar o que está sobrando até chegar na forma que eu quero. O perfil, que é essa de cá, eu vou fazer baseado nessa referência. Ele geralmente descende de um arco. A forma que você trabalha esse arco é o que vai definir as características do perfil. Eu nunca estilizei um perfil assim, para falar a verdade. Torçam por mim. Vou arredondar. Talvez vai ficar parecendo, dependendo do tamanho que eu fizer o nariz, vai ficar parecendo um pouquinho uma escultura da Ilha de Páscoa, sei lá. Mais ou menos, tá? E a outra é esse rosto de 3/4 de perfil olhando para cá. Esse rosto de 3/4 de perfil, eu vou transformar talvez num cubo primeiro aqui, ó. Uma espécie de cubo. Eu falei, ó, pensa que eles estão em cima de uma lata de atum. Sabe, lata de atum? Não parece uma lata de atum aqui embaixo? E ó, agora com essa sensação de cubo, não fica mais fácil imaginar uma figura tridimensional aí, né? Vamos esculpindo pela silhueta. Ó, mais arredondado. Aqui inclina para chegar no queixo. Esse pescocinho dele, talvez eu vou fazer só um micro pescoço. E aqui, corta para cá, nuca. Vamos achar o rosto agora, a frente do rosto. E vale, talvez, brincar agora com a testa. Vamos ver. Eu quero uma testona com um olhinho aqui embaixo? Talvez eu queira. Acho que vai ficar mais engraçado. E aqui eu posso fazer a testa mais curta até, ó. Para contrastar, vou jogar o olho mais para cima. Deixar o nariz mais longo. Tá vendo? Então agora eu estou pegando... nessa etapa, ela é muito importante, porque eu estou planejando o design da figura. E agora, já que eu vou jogar... a testa aqui vai ser grande, então eu vou fazer a testa aqui pequena. Vou começar a criar essas oposições entre as duas formas, porque elas vão acabar sendo elas vão acabar... elas não tem como não ler essas duas imagens juntas, né? Então elas vão influenciar a percepção que o observador tem da outra.
colocar um pouquinho de cian agora. E agora eu vou acertar melhor a estrutura do desenho, tá? Agora eu vou desenhar de fato. Então, beleza. A gente concordou, né? Eu falei, vocês disseram que sim, então em fazer a testa dele grande. Eu costumo dizer também na aula que existem alguns efeitos psicológicos quando a gente que ocorrem de uma forma ou de outra, não sei se psicológico, mas assim, a gente interpreta de determinados aspectos uma figura quando ela foi deformada de uma maneira ou de outra, né? Você percebe isso por personagens de cartoon, de animação, geralmente. Personagem com testa grande e queixo pequeno, geralmente não é tão corajoso e é mais inteligente. Personagem com queixo grande e testa pequena, geralmente é corajoso e meio burro. Reparem no design dos personagens das animações que vocês assistem para ver como esse padrão se repete. Fazer um pescocinho. Beleza, com a cabecinha achatada. Ó, já vou agora estruturar melhor. E já vou fazer a lata de atum aqui. Eu já vou fazer meio que na mesma altura. Essa outra, ó. Como eu falei, eu quero que pareça que elas são duas pecinhas de... Não peça de xadrez necessariamente, mas duas peças. Agora, ó, eu começo, como eu falei, daí começa a valer a pena essas. Conforme eu vá enxergando as possibilidades que esses planos retos me apresentam, esses planos oblíquos aqui e tudo mais, eu já vou visualizando uma possibilidade de luz e sombra também. Que a luz e sombra vai estar muito em função da disposição desses planos, né? Para quem trabalha com software 3D, essas coisas, acho que até tem mais intimidade já com isso. Então, quando eu vejo um rosto de uma pessoa na rua, na verdade eu já estou olhando meio que para esses planos no rosto dessa pessoa na rua. Só que, como na vida real as pessoas são arredondadas, a gente não percebe essas quinas com tanta clareza. Olha que testa bizarra que ficou. Mas é isso, né? Esses dias até teve, acho que uma aluna que falou
uma coisa de feio ou bonito, né? A gente ficou tipo, mas tal coisa é feia, tal bicho é feio, tal bicho é bonito. Eu sempre tomo cuidado para afirmar essas coisas, porque feio e bonito, primeiro que é uma questão de, de gosto mesmo. E depois que, assim, é bom você entender o que é feio e o que é bonito na sua percepção, porque o feio é importante também. Para você deixar uma coisa bonita, né, no seu ponto de vista, desenhar algo feio do lado. Sei lá. Se eu considerar, por exemplo, que um tipo de arquitetura específica é feia, sabe? Tem determinados tipos de arquitetura que não me agradam, que eu considero feio, no meu gosto, certo? E eu considero, sei lá, árvore uma coisa bonita. Então, se eu colocar um prédio que a arquitetura me incomoda do lado de uma puta árvore frondosa, no meu ver, e para quem compartilha do meu gosto, a árvore vai ficar mais bonita ainda aos olhos dessas pessoas. Porque elas vão ter uma coisa que elas consideram feia do lado para comparar e falar assim, nossa, realmente. Quer dizer, as pessoas não percebem, elas não fazem isso de maneira consciente. Mas. A maioria delas. Mas. É um poder que você adquire, na verdade, na sua composição. Quando você consegue colocar o contraste de duas formas e uma realça os aspectos da outra. Às vezes eu fico quieto porque eu tenho que pensar. Por incrível, né, que pareça, desenho é fruto do nosso intelecto mesmo. Por mais que você tenha uma referência, às vezes, para seguir. Então, falo por incrível que pareça, porque às vezes eu noto que muitos alunos deixam para pensar na hora que o pincel já está no papel. Tipo, meio que para ver o que acontece. Vai pintar para ver o que acontece. E eu não gosto de ter tantas surpresas assim, não. É lógico que eu tenho que pintar também para ver o que acontece. Eu imagino primeiro, né? E daí eu vou lá e coloco a tinta para ver se o que eu pensei vai fazer sentido mesmo. Só que eu penso bastante antes de fazer. Eu quero fazer com uma certa consciência de que o que eu estou fazendo vai criar determinado resultado. Eu não gosto de. Tem horas que eu acho legal pintar e descobrir o que vai acontecer enquanto eu pinto. Mas na maior parte dos casos, não. Certo? Não vou dizer que é errado fazer isso de um jeito diferente do meu. Eu mesmo gosto de descobrir. Eu falo que é quando eu estou pintando de maneira mais experimental, né? Que daí é meio diversão, na verdade. Quando eu vou assumir que eu vou fazer de maneira mais experimental uma pintura, quer dizer, eu vou planejar pouquíssimo e eu vou deixar para acontecer enquanto eu pinto, eu não vou ter um compromisso com o resultado. O resultado vai sair o que sair. E é gostoso pintar assim também, mas não é toda hora que a gente tem esse luxo de não precisar se preocupar com o resultado. Porque eu sei que quando eu planejo, o resultado vai sair dentro de uma proposta bem específica. Quando eu vou no improviso, no freestyle, daí é divertido, né? Falei, é gostoso, mas
eu não fico me iludindo que a coisa vai... Sei lá, é muito fácil perder o controle, mesmo pra mim que tenho um tantinho já razoável aí, talvez, de experiência. Ainda assim eu posso perder o controle e não saber o que está acontecendo. Ó, aqui eu estou me incomodando com o design, então eu vou mudar. Eu acho que dá para estar o olho um pouquinho mais em cima. Ele vai continuar textudo. Só que eu acho que o olho estava muito embaixo. Beleza, consegui planejar o que eu queria. Eu vou fazer agora com o cian, eu vou determinar melhor qual chave é qual. Então, esse aqui, como eu já coloquei muito mais linha, eu vou trabalhar numa chave mais baixa. Esse aqui, eu vou tentar trabalhar numa chave mais alta. Então, os pontos de contraste vão ser diferentes, né? Esse, no caso, vai ser mais impregnado de azul, turquesa, verde. Esse vai ser mais amarelo e amarelo esverdeado. Verdes bem mais claros. Né? Então agora, ó, eu já pintei o cubo, né, para vocês verem. Isso aqui é praticamente o estilo do cubo lá. Eu estou determinando, como eu tenho essas quinas bem nítidas agora, eu estou determinando quem que é quem aqui nos planos. Posso até pegar aqui, ó. Só para não perder o desenho que estava por baixo, né? Fazer ele narigudo. Um pouquinho. E um queixinho. Beleza. Engraçado, fazendo essas brincadeiras com o de deformação, eu encontrei vários designs, vamos dizer assim, de personagem. Porque uma hora a forma que você escolhe, ela passa muito ela começa a dar muito uma personalidade pra figurinha. Você tá pintando, né? Às vezes você fala assim, nossa, isso aqui daria um vilão super legal. Ou isso aqui podia ser um alívio cômico da história. Não sei. Não esse no caso, mas né, às vezes você tromba com alguns. Beleza, ó, coloquei um queixinho nele, eu acho que deu o nariz mais esticado. E agora eu vou trabalhar ao lado o outro personagem, como eu falei, só que daí colocando o amarelo mais presente. Vou pegar um outro pincel. O amarelo, numa paleta suja dessa, é lógico que não vai ser amarelo, vai ser verde. E o verde, veja se faz sentido para vocês. Ó. Eu fico pensando bastante a respeito de cor.
O verde, se eu não me engano, pelo menos na minha experiência de vida, é a única cor que eu me lembro das pessoas falarem que não gostam. Certo? Tipo, não gosto de verde. Eu não lembro de ninguém falando que não gosta de amarelo. Não tô falando de roupa verde, ou de coisa verde, ou time de futebol. Tô falando de gente que estuda pintura, principalmente, sabe? Porque pessoas normais, eu considero normal quem não estuda pintura nem nenhum tipo de arte, que vive num outro mundo. Mas pessoas normais escolhem cor por outros motivos. Às vezes é time de futebol, às vezes é bandeira, às vezes é ideologia, sabe? Meio que se apega a uma cor porque representa uma coisa para elas. No geral, artistas, mesmo que sigam uma ideologia ou uma coisa e tal, tem uma relação diferente com cor. Que a gente entende, no geral, pelo menos muitos dos artistas que eu conheço, que as cores elas são ferramentas que podem ser usadas para expressar diferentes sentimentos. Então, você não exclui necessariamente uma cor do seu repertório porque você não gosta dela. Eu gosto de combinações de cores diferentes, mas todas as cores acabam servindo para alguma coisa para mim. Então, e daí, entre pessoas que estudam pintura, que se preocupam em usar a cor, eu ouço vários falarem que não gostam de verde. E eu acho engraçado a pessoa não gostar de uma cor. Quer dizer, faz sentido em alguns aspectos, né? O verde ele por exemplo, se você pintar uma fumaça de cor de rosa ou de azulzinho claro, muita gente vai interpretar aquela fumaça como um perfume. Fica parecendo, sei lá, borrifou bom ar no lugar, ou alguma coisa assim. Se você fizer a fumaça verde, ou um amarelo esverdeado, ou algo assim, Ah, não, aqui eu não vou jogar a luz aqui. Vou jogar a luz aqui. Ó, sorte que eu vi. O tempo. Calma aí. Vamos, só para não perder a linha de raciocínio, vou pôr mais C aqui. Se eu ver uma fumaça, se eu desenhar e pintar uma fumaça de verde ou amarelo esverdeado, quase que 100% de certeza que todo mundo vai achar aquela fumaça fedida. Às vezes pode não ser fedida, mas no geral não é uma fumaça que você que ia ser gera um incômodo, né? Coisas estragadas também são verdes, né? Às vezes a galera quer fazer, né, uma fumaça de beck, daí põe uma fumacinha verde. Eu até vejo que cria um simbolismo nisso, mas de fumaça de beck ser verde, mas que não é o caso, né? Mas assim, no geral, não é o verde a cor que as pessoas vão gostar de ver. Em comida também, verde não é uma cor tão agradável. Pão verde, parece um pão embolorado. Pessoa com a pele verde, parece uma pessoa doente. Mas assim, eu entendo que o verde passa essa mensagem. Daí eu não deixo de gostar do verde por causa disso. Eu até gosto mais do verde por causa disso. Porque daí eu sei que se eu quiser fazer uma pessoa meio doente, meio ou uma atmosfera meio desagradável para os personagens se sentirem incomodados e o leitor ou o observador também sentir esse desconforto, eu posso usar o verde. Então o verde é um recurso, não é uma cor que eu não gosto. Por isso que eu digo que pintor não tinha que não gostar de cor, a gente tem que usar todas as cores. E, obviamente, que é possível subverter o verde e transformá-lo numa cor agradável. É só conseguir trabalhar a paleta de cor, que eu acho que essa que é a grande questão que a gente devia sempre focar. A paleta de cor
A combinação das cores é que faz a mágica acontecer. Uma cor sozinha não faz verão, como diz o ditado. Ou como não diz o ditado que os Estados Unidos dizem. Pronto. Sei lá, vai ter uma contraluz verde aí. Uma hora eu vou querer fazer, espero não estar prometendo uma coisa que depois não vai cumprir, mas eu gostaria de fazer pelo menos. Trabalhar uma sensação de materiais diferentes também. Né? Pegar uma dessas cabecinhas e fazer como se fosse um material mais translúcido, ou como se fosse uma pedra, ou como se fosse um acrílico que brilha, ou metal reluzente. Né? Trabalhar as texturas. E aqui, como eu falei, eu estou fazendo a sombra, que a minha ideia é que a sombra seja esse verde, e daí a luz mais para o amarelo. Assim a chave aqui vai ficar alta. Tem que aumentar um pouquinho a lata de atum aqui, ó. É bom jogar aqui, né? Uma sombrinha. Beleza. Agora eu vou começar a definir um pouquinho melhor uma delas. Como eu cheguei nesse magenta aqui, nesse cian aqui, eu vou talvez até escurecer um pouquinho. Vou usar um pincelzinho mais redondo, talvez aqui. Boquinha. Lembrando que sempre que a gente consegue chegar nas sombras, para quando está pintando, no esquema do gouache, tinta densa, as sombras... Definindo as sombras, a gente coloca o branco na paleta e avança para as áreas de luz. E o trabalho sai de forma mais rápida e controlada do que ficar pintando, alternando entre luz e sombra sem muito porquê. Vou fazer esse queixinho aqui. E a orelhinha. Aí eu vou colocar o preto
no fundo para recortar a silhueta, tá? No final. Uma coisa também que vale lembrar nesses estudos é que a gente não está tentando fazer uma cópia daquela esculturinha, tá? A gente está usando de base para pegar os planos principais, mas o grau de acabamento, o grau de fidelidade com a escultura não é tão grande. É uma base aquilo. Mas é uma base que me ensinou muito, como eu falei, sobre a topografia que existe no rosto. Depois eu nunca mais olhei rosto da mesma forma, depois que eu entendi essas questões aqui de quais planos, quais são os planos principais do rosto. Agora eu vou. Se eu pego aqui. Tô quietinho aqui, como eu falei, quando eu fico quietinho é porque eu tô tendo que pensar. Porque as soluções não vêm, eu falei, definidas no manual. O mais legal da pintura muitas vezes é esse desafio de ter que encontrar. Né? Eu nunca pego e faço um vídeo de uma coisa que eu já tenho dominado plenamente. Geralmente eu deixo um desafio para mim mesmo nesses vídeos, que é fazer algo que eu não estou tão acostumado. Ou analisar, se é algo que eu já estou mais acostumado, quando eu vou fazer o vídeo, eu tento analisar de uma maneira mais profunda isso. Um pouquinho desse verde pode ficar aqui. Beleza, ficou meio que um senhorzinho, né?
Legal. Eu acho que meio que vale aqui também, para fechar essa primeira etapa, fechar a silhueta dele de preto, só dessa primeira cabecinha aqui. Que assim eu consigo recortar bem a silhueta antes de passar para o outro. Então aqui, ó, vamos lá. Por isso que eu falei que os planos são importantes. Aqui, ao pescoço. A hora certa de trabalhar a silhueta, né? Aqui pelo negativo também, né? Tem um pessoal que às vezes fica na dúvida do que eu quero dizer quando eu falo trabalhar pelo negativo. Trabalhar pelo negativo é isso que eu estou fazendo agora. É pintar pelo lado de fora. Porque também, o que me ajuda eu ter esse negativo aqui definido, com o preto ainda? Eu consigo escolher melhor agora a área de luz e a intensidade da luz. Porque, como eu costumo dizer, a gente só percebe as coisas através de contraste. E para eu fazer a área de luz, para eu conseguir definir qual que é a luz que eu quero trabalhar, a intensidade dela, é melhor que o fundo já esteja com o contraste final. Vou até avançar um pouquinho com o preto aqui, na sombra, projetado. Se eu me arrepender, depois eu posso voltar.
Beleza, vou parar por aqui esse vídeo. E daí eu volto num segundo para trabalhar as áreas de luz, porque aqui esse aqui já chegou no contraste que eu quero para iniciar os opacos. E daí fechar esse aqui também, que vai estar numa chave mais alta. Talvez fique até parecendo uma coisa meio de jade, sei lá, é meio que uma pedra mais translúcida assim. Para dar um contraste também entre os dois. Certo? Então, já já estou postando um vídeo novo. Agradeço aí todo mundo que acompanhou até aqui. Em breve estamos de volta. Um abraço, falou!